A missão Cruz demarcou a área da capital. O JK resolveu colocá-la no plano de metas, a 31ª meta, síntese. Já tinha dinheiro para construir a capital, porque o Congresso liberou, já tinha nova CAP para administrar a obra e já tinha o projeto urbanístico e o projeto arquitetônico. Estava tudo pronto para começar a obra. Só faltava uma coisa. O que estava faltando? Orelha seca. Não morava ninguém aqui, galera. Quem era que ia construir esse troço? Então, para atrair mão de obra para cá, o governo, naquela época, lançou uma grande campanha publicitária no rádio, nos jornais e nas revistas. Não tinha televisão, lembra? A televisão era embrionária no Brasil. Então, o principal meio era o rádio. Então, o governo espalhou a seguinte campanha. Povo brasileiro, venham participar da construção do novo Eldorado. Venham participar da construção de Brasília. Aqui tudo é farto e fácil. Pouco se trabalha e muito se ganha. É o local onde jorra leite e mel. Porra, mano, pouco trabalho e muito dinheiro. A galera falou o quê? Tô dentro. O Brasil, numa pindaíba desgraçada, um monte de gente começou a migrar para o Planalto Central a fim de trabalhar na construção da nova capital. E você sabe que essa peãozada, essa oreada que veio construir Brasília, recebeu o nome de quê, galera? Candangos. São os candangos. Os candangos eram predominantemente de onde? Predominantemente de onde? Tá aqui, ó. A maioria era o quê, galera? Nordestinos. O segundo grupo eram os mineiros, nordestinos, mineiros. E o terceiro grupo, a goianada, que já estava aqui perto. Nordestinos, mineiros e goianos. E de cada 100 candangos, 95 eram nordestinos, mineiros ou goianos. Tanto que até hoje essa é a composição aí básica da sociedade brasileira. Ou é nordestino, mineiro e goiano, ou é filho e neto de nordestino, mineiro e goiano. Tá bacana? Pois bem, como era, meus queridos, a vida dos candangos? Como era a vida dos candangos? Quando a gente era menino, que estudava nos livros daqui, a gente aprendia o quê, galera? Que a construção de Brasília foi uma verdadeira epopeia, onde o JK, quando visitava o canteiro de obras, almoçava junto com os candangos à sombra do pequizeiro. Cara, isso é uma conversa fiada, gente. A vida dos candangos aqui era difícil. Comia-se o pão que o diabo amassou, quando sobrava. Tá? Então, os candangos, galera, levavam uma vida extremamente difícil. Levavam uma vida árdua. E quais eram as principais reclamações dos candangos? Primeira reclamação dos candangos. Longas o que, galera? Jornadas de trabalho. Longas jornadas de trabalho. Tá bacana? Gente, vamos lá. Tinha que construir a cidade em 3 anos. Tinha pouca mão de obra. A galera pega no laço. Então tinha que botar essa galera, submeter essa galera a jornadas semi-escravas de trabalho. Para você ter uma ideia, a peãozada pegava às 6 da manhã e engatava até às 18 da tarde, até às 18 horas. Com apenas o quê? 45 minutos para o almoço. Tenta imaginar o que quer dizer. Orelha seca bravo mesmo. Quando a construtora percebia que a obra não ia ser entregue no prazo determinado, porque a nova CAP fazia assim, ó, se você entregar a obra no prazo X, você ganha X. Se entregar antes, ganha X mais tantos por cento. Se entregar depois, tem multa, X menos tantos por cento. Então você já viu que ninguém queria entregar a obra atrasada para não pagar o quê, galera? Multa. Sempre antes, para ganhar mais. Resultado, as construtoras, quando percebiam que a obra não seria entregue no prazo determinado, obrigavam os candangos a fazer a chamada virada, que depois ficou conhecido como serão, trabalhar além do horário, a virada. Gente, imagina o que é isso. O peão trabalhava de 6 às 18, aí fazia a virada, engatava de 18 às 6 e engatava de novo de 6 às 18. Tenta imaginar o que é trabalhar de orelha seca, 36 horas ininterruptas, carregando cimento na cabeça, tijolo, fazendo traçado de massa. Tá entendendo? Ou seja, o camarada ficava o quê, galera? Destruído. Então, meu irmão, é verdade sim, os candangos eram submetidos a longas jornadas de trabalho. Mas, valia a pena, sim ou não? Não. Tá bacana? A outra reclamação dos candangos era justamente o que, galera? Os baixos o quê? Salários. Baixos
salários. Surgiu o mito de que aqui em Brasília se ganhava bem. Por causa daquela história, ó, pouco se trabalha e muito se ganha. E era um mito também por quê? Quanto que o cara ganhava no Nordeste, em Minas e no Goiás? Nada. Logo, o que entrava aqui era lucro. Comparado ao nada que ele ganhava antes, ele estava ganhando bem. Mas não era bem não. E imagine, 97% dos candangos eram analfabetos de pai e mãe. Como diz meu pai, que é candango, o candango só sabia fazer uma letra, o O, quando você estava com a bunda na areia. Que aí ficava o O lá. Era uma... Então, tu imaginas que na hora do pagamento, os candangos ainda eram o quê, galera? Enganados. Eram enganados. O cara ia lá na sede da Nova Cap, recebeu o pagode, recebia lá e saía com o... Opa, tá errado, tá errado. Porque o cara pode ser analfabeto, não for, mas ele sabe fazer um cálculo, pelo menos, de cabeça do quanto que ele vai, o quê, galera? Ganhar de hora extra e tudo mais. Eu, opa, tá errado, tá errado, tá errado. Ele voltava para reclamar, sim ou não? Não, saía resmungando. Filho da puta, filho de rapariga, tá me enganando. Esse filho da puta tá me enganando. Então o camarada saía resmungando, mas não, o quê, galera? Reclamava. Por que que os candangos não reclamavam? Por quê? Era medo de perder o emprego? Não. Porque não tinha mão de obra, ninguém era demitido naquela época, não. Era medo de outra coisa, que vai já aparecer aqui na nossa história. Tá bacana? Terceira reclamação. Falta de quê, galera? Falta de segurança. Falta de segurança. É falta de segurança pública? Era muito violento isso aqui? Não. Falta de segurança do trabalho. Falta de segurança do trabalho. Que história é essa? Gente, hoje, 2013, 2012, nós temos Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, sindicatos, fiscais do trabalho, técnico de segurança do trabalho, equipamentos obrigatórios, comissão interna de prevenção de acidentes. Nós temos tudo isso. E mesmo assim, o setor da construção civil é o que tem o maior número de acidentes de trabalho. Só no ano de 2012, em Brasília, morreram mais de 10. Tenta imaginar na década de 50. Não tinha nada disso. Isso aqui, Brasília, era no meio do nada, era uma terra sem lei, sem dono. As construtoras querendo construir a cidade a todo, o que, galera? Vapor. E para aumentar seus lucros, elas não ofereciam os equipamentos básicos de segurança. Tenta imaginar o que teve de acidente e o que teve de morte aqui na época da construção de Brasília. Galera, os dados oficiais negam. Era Jesus abençoando isso. Porque sem essas condições não tem acidente. Os dados oficiais negam, mas a coisa, o que, galera? Rolava aí muito. Então, gente, há relatos de muitas e muitas mortes aqui na época da construção de Brasília. E há até relatos, são as lendas da construção, de que muitos corpos estão enterrados aí embaixo desses grandes aterros. Os caras morriam, as construtoras davam um finado no corpo, até para não ter que pagar indenização e nem nada disso. E era tão comum que cada construtora tinha ali uma espécie de equipe de resgate. Alguém caía lá da terceira laje, só o pastel no chão, rapidamente recolhia o corpo, saía voado. Para quê? Para que os colegas não vissem, para que eles não ficassem sensibilizados e tudo mais. Depois que a equipe voltava sem o corpo, e aí, cadê João? Cadê João? Não, o João tá bem, tá no hospital, foi tratado, foi indenizado, voltou para a terra dele. Que terra? 7 palmos embaixo do chão. A coisa era feia, ainda que os dados oficiais, o que, galera? Neguem, tá bom? E tá aqui, ó. Quarta reclamação dos candangos. Péssima, o que, galera? Alimentação. Péssima alimentação. Gente, isso aqui era no meio do nada. E muitas vezes até a comida vinha de fora. E era muito comum a comida vir, o que, galera? Estragada ou recheada de elementos nada agradáveis. Pedrinhas, paus, baratas, ratos. Imagina então, o camarada tá ali 36 horas trabalhando igual um condenado, e quando ele abre a marmita, vem lá a porra de uma barata dentro da marmita do cara, e ele fala, que absurdo, não vou comer isso não, isso é um desrespeito. Mas se eu não comer, eu vou ficar com fome, né? Então, dá licença, dona barata. E ó, pá. Essa história de péssima alimentação era um dos principais motivos de indignação, porque o ser humano aguenta muita coisa, mas bucho vazio, meu irmão, aí é demais. E a outra grande reclamação dos candangos, tá aqui, galera, era o quê? Olha aqui. Falta de quê, galera? De mulher. Falta de mulher. Gente, isso aqui era no meio do nada, só tinha cueca aqui nessa cidade. Calcinha aqui era a coisa mais rara do mundo.
Então imagina, 56, 57, só tinha macho nessa cidade. Não vou alongar muito não. Eu entrevistei 74 candangos lá em 1994, quando a gente foi construir um livrinho sobre história e geografia do DF. O esboço desse livro eu vou disponibilizar para vocês, né, aí no portal do aluno e tudo mais. Tá bacana? O que os candangos diziam quando a gente perguntava? Eles resumiam a história assim, com um poeminha, como eles diziam, uma rima. Diziam o quê? Candango vive com a mão calejada e não é do trabalho com a ipá e a enxada. Você tá entendendo? Era isso que eles... Ficava-se aqui até 1 ano sem ver mulher, galera. Isso era um desespero total. Dizem até eles que quando aparecia mulher aqui na área, era a mulher do engenheiro, era a mulher do empreiteiro, a galera tocava aquela sirene, tocava 3 horas, tem mulher na área, e o cara tá rebocando a parede aqui e fala, eita, pô, tem mulher na área. E o outro fala, não mexe não, que é a mulher do patrão. O cara tá bom, não vou mexer não, cara gostosa! E aí continua aqui, ó. A coisa era feia, galera. A coisa era feia. Eram tão feia que os candangos, no dia do pagamento, o dia do pagamento era dia 11, sempre. Antigamente, todo trabalhador recebia no dia 11. No dia 11, os candangos saíam do canteiro de obra e vinham para esse lugar aqui, ó. Que lugar é esse? O Núcleo Bandeirante, que na época se chamava Cidade Livre. Aqui tinha bares, restaurantes, hotéis, banco para mandar o dinheiro para os parentes, correio e tudo mais. Então eles passavam um dia aqui. Só que imagina como é que eles voltavam para trabalhar no outro dia, dia 12, mamado, ressaqueado, brigado, era uma coisa de louco. E a obra não produzia no dia 12 e no dia 13, e a construtora ficava indignada. Então as construtoras passaram a criar mecanismos para que o candango fosse lá, fizesse o que tinha para fazer e o quê? Voltasse para o canteiro de obra. Então as construtoras tiveram que fazer mecanismos de lazer para segurar os candangos. E o lazer que o candango precisava era o quê, galera? Mulher. Então as construtoras passaram a ir às cidades vizinhas, Anápolis, Abadiânia, Formosa, Planaltina, para contratar umas moças para fazer um atendimento social coletivo. E não conseguia tanta moça assim não, galera. Algumas construtoras chegavam a ter 400 operários. E a média de mulher que conseguia era o quê, galera? 5. Imagina a desgraceira, mano. A razão é sempre do freguês. Então, gente, mata a charada comigo. O cara trabalha feito um condenado, ganha mal, vê os companheiros morrerem, se alimenta mal e ainda não tem uma mulher para dar uma aliviada? Rapaz, isso é da visão da desgraça aqui na época da construção de Brasília. Todos esses fatores nos levam a crer que os candangos frequentemente se revoltavam, faziam manifestações, greves e paralisações. Faziam isso? Faziam nada disso. Por quê? Porque tinham medo de ser demitido? Não. Tinham medo era de levar o quê, galera? Porrada. E quem era que descia a porrada? Na época da construção de Brasília, existia a famosíssima, o que, galera? GEB, Guarda Especial de Brasília. A GEB era o organismo de segurança do período da construção da cidade. Ela era formada por candangos mesmo, aqueles mais truculentos e tudo mais que existiam no canteiro de obras, e o objetivo dessa GEB era descer o cacete. Não era garantir a segurança da capital, era garantir com segurança que a obra seria entregue no prazo determinado. Então qualquer candango que se manifestasse, greves, ele entrava na porrada. O candango queria ver o cão, mas não queria arrumar briga com a GEB. Essa GEB é acusada de extorsão, suborno, sequestro, assassinatos e verdadeiros massacres na época da construção de Brasília. Mas tudo isso, oficialmente, o que, galera? Se nega. Bacana? Daqui a pouco a gente volta para trabalhar a evolução urbana da cidade.